Sabe, existe um ponto em que uma terra fica tão, mas tão danificada que a própria natureza não consegue mais se curar sozinha. É como se ela jogasse a toalha. Hoje a gente vai entender o que acontece quando esse limite é ultrapassado e qual é o plano oficial, o plano técnico que existe para intervir e tentar reverter essa situação. Bora mergulhar nesse assunto? Para começar, olha só essa frase da bióloga Carol Ziad. É forte. Ela diz que empresas gastam milhões e mesmo assim não conseguem recuperar uma área. Pensa bem nisso. É um paradoxo, né? Um monte de dinheiro investido e o resultado não vem. A Terra continua ali, sem vida. Isso levanta uma questão que é, o centro de tudo. Afinal, por que tantos projetos de recuperação de terras simplesmente fracassam? Com tanto recurso, tanto esforço, porque o que a gente vê no final é um ecossistema que continua quebrado. É isso que a gente vai investigar agora. Quais são as raízes desse problema? Então, para a gente entender como se conserta algo, primeiro a gente precisa entender direitinho o que quebrou, né? E olha, nem toda área que sofreu um impacto é igual. Existe uma diferença crucial. Tem um ponto, um limite, a partir do qual a natureza por si só já não dá mais conta do recado. E esse é o conceito fundamental aqui, a chamada área degradada. O que é isso? Bom, é uma área que foi tão agredida, tão alterada, que ela perdeu a capacidade de se regenerar sozinha. É como se a resiliência dela tivesse acabado. E aí, a mesma intervenção humana que causou o estrago, agora é necessária para começar o processo de cura. Essa distinção é super importante. Pensa numa área que sofreu uma perturbação, tipo uma queimada. Ali no solo ainda podem existir sementes, micro-organismos, a vida está latente, esperando para voltar. Agora, uma área degradada, não. Ali essa capacidade foi perdida. O solo está pobre, não tem mais banco de sementes, vira quase um deserto ecológico que precisa de uma ajuda muito direta para voltar a ter vida. E quem causa essa degradação toda? Bom, na imensa maioria das vezes são atividades humanas muito intensas. Mineração, agricultura que não para, desmatamento, construção de barragens, tudo isso mexe com a estrutura do lugar. Remove a vegetação, compacta o solo, acaba com a base da vida e aí a recuperação natural se torna praticamente impossível. Mas, felizmente, não é terra arrasada sem esperança. Existe um caminho, uma ferramenta oficial, tanto técnica quanto legal, para enfrentar esse problemão. E não é só sair plantando árvore de qualquer jeito, não. É um plano, sabe? Bem estruturado e, mais importante, obrigatório por lei. Esse plano tem nome. É o PRAD, Plano de Recuperação de Áreas Degradadas. Ele é tipo o coração de todo o processo. É um documento técnico que os órgãos ambientais exigem das empresas cujas atividades causam degradação. Funciona como um verdadeiro mapa, um passo a passo detalhado de como a recuperação deve acontecer. E aqui está o pulo do gato. O objetivo de um PRAD não é só deixar o lugar bonito de novo, sabe? Não é só pintar de verde. A meta é muito mais profunda. É restaurar a integridade do ecossistema. Ou seja, fazer com que ele volte a funcionar. Isso significa ter um solo saudável, os ciclos da água acontecendo direitinho e a biodiversidade voltando. E essa recuperação pode ter, digamos, diferentes níveis de ambição. A gente pode mirar na restauração, que é o objetivo mais difícil, tentar fazer a área voltar a ser o que era antes. Tem também a reabilitação, que é dar uma nova função útil para o lugar, tipo transformar uma mina antiga num parque. E tem a redestinação, que busca um novo uso produtivo, mais sustentável, como uma agrofloresta. A escolha vai depender do tamanho do estrago e do que se quer para o futuro daquela área. Ok, mas como isso funciona na prática? Como se tira esse plano do papel? Um PIAD que dá certo não começa jogando semente na terra, de jeito nenhum. Ele começa exatamente como um médico faria com um paciente, com um diagnóstico muito, muito cuidadoso. Olha só este caso real que serve de alerta. Uma empresa gastou R$1 milhão em 30 mil mudas. Sabe quantas sobreviveram? Menos de 10%. Por quê? Porque o solo não estava preparado. É jogar dinheiro fora. Isso mostra de um jeito bem claro porque seguir os passos, a lógica do processo, é fundamental. O segredo do sucesso está na ordem das coisas. Primeiro, o diagnóstico, entender o que aconteceu ali. Depois, controlar a erosão, que é como estancar uma hemorragia. O terreno precisa parar de se perder. Aí sim vem a recuperação do solo. Só depois de tudo isso é que se pensa na revegetação. E, claro, o monitoramento constante para ter certeza de que o paciente está realmente melhorando. E com isso a gente volta naquele ponto crucial, a razão pela qual aquele projeto de R$1 milhão falhou. O solo. Gente, não existe floresta sem solo saudável. Ponto.
Recuperar o solo é a base, o alicerce inegociável de qualquer projeto. Coisas como corrigir a acidez, adicionar matéria orgânica, isso não é um extra, é a fundação sobre a qual o novo ecossistema vai ser construído. Certo. Terreno estabilizado, solo recuperado. E agora? Como a vegetação volta? Bom, não tem receita de bolo, não. A estratégia que vai ser usada depende muito do nível de degradação daquele lugar. Existem basicamente duas grandes abordagens. Para áreas que não estão tão destruídas, a gente pode usar a condução da regeneração natural, que é basicamente cercar a área e deixar a natureza trabalhar. É mais barato, mas leva mais tempo. Agora, para lugares muito, muito degradados, aí não tem jeito. A gente precisa de uma intervenção pesada. O plantio total, com milhares de mudas de espécies nativas. E além dessas duas estratégias, existe toda uma caixa de ferramentas com técnicas bem sofisticadas. Por exemplo, a nucleação, que é criar pequenas ilhas de vida que funcionam como um imã, atraindo animais que vão espalhar sementes. Ou o enriquecimento, que é plantar espécies que estão faltando numa floresta que já existe. Tem até a fitorremediação, que usa plantas específicas para limpar o solo de contaminantes. É a ciência a serviço da natureza. E olha que interessante, todo esse trabalho não é só uma questão ambiental. O desafio é gigantesco, mas a oportunidade também é. As estimativas da ONU são de que essa indústria da cura, digamos assim, pode gerar mais de 25 milhões de empregos no mundo todo. Ou seja, curar o planeta também pode fortalecer a economia. Tá, mas depois de anos de trabalho, de investimento, como a gente sabe que deu certo? Como se mede o sucesso de um projeto desses? A resposta, definitivamente, não é só uma foto bonita com um monte de árvore. Isso é algo que precisa ficar muito claro. Uma paisagem verde não significa necessariamente um ecossistema saudável. O sucesso de verdade se mede pela função. O ecossistema está funcionando de novo, o solo está protegido, a água está sendo filtrada, os animais estão voltando, a comunidade de plantas é diversa e resiliente. E para medir isso, os especialistas usam indicadores bem objetivos. Por exemplo, a cobertura de copa. Se as copas das árvores já se fecharam, isso significa que o solo lá embaixo está protegido. Outro indicador é a riqueza de espécies. Se tem muitas espécies diferentes de plantas e animais aparecendo, é um sinal ótimo de que o ecossistema está ficando mais complexo, mais resiliente, mais vivo de novo. E para fechar, fica uma reflexão. A gente vê que a degradação pode acontecer muito rápido, em questão de anos. Mas a recuperação leva décadas, às vezes séculos. Então a grande questão que fica não é só se a gente tem a técnica ou dinheiro para fazer isso. A questão é, será que a gente tem o compromisso de longo prazo, a paciência e a perseverança para acompanhar a natureza nesse processo de cura que é lento, mas que é extremamente poderoso?